Na aula de hoje nós teremos sobre otimização de microbits. Deixar os tópicos que mais se fala no final da análise fundamentalista ou também durante o evaluation dos nossos cursos da vida. Talvez em tanto de como fazer na fundamentalista, mas pelo menos dar uma pincelada no, na otimização. No caso, cada modelo matemático foi criado pelo próprio Markowitz, que morreu em 23, que faz isso para o maior portfólio que se pode ter, né? Que minimiza os riscos e maximiza os retornos. A gente também pega o melhor retorno possível dentro de um determinado nível de risco. Eu também pego o menor nível de risco dentro de um determinado retorno. Quer dizer, a argumentação do Markowitz é, é que se eu combinar vários ativos diferentes, eu posso minimizar o risco, como também posso ter um retorno comparável. Por exemplo, eu posso ter um risco baixo para um retorno bom, comparado. Isso são os motivos porque geralmente nós fazemos uma carteira com mais ou menos uns 20 ou 10 para mais de 10 ativos, porque com a diversificação nós reduzimos o risco dela. E não colocamos tantos ativos porque tem o próprio risco do mercado que não tem como tirar. Vou botar até o gráfico aqui. E o principal tópico de que o Markowitz propôs é fronteira eficiente. Onde, por exemplo, nós temos a Coca-Cola, tem um risco baixo e um retorno baixo. Por exemplo, a Coca-Cola é vendida no mundo inteiro, mas acaba tendo um retorno baixo porque não tem tantos lugares de expansão. Já o Google tem um risco maior e também um retorno maior. Só que ela atua em mercado um pouco mais arriscado também, assim tem um crescimento bem maior por conta disso também. No caso, essa fronteira seria o conjunto de todos os portfólios que oferece o maior retorno possível, dado a um determinado nível de risco. E aí, esse aqui. E também qualquer portfólio fora essa linha seria considerado ineficiente. E também nenhum ativo vai estar para fora dessa linha. E se estivesse fora, a linha seria puxada para lá também. E aí, para calcular, é isso aí. Você faz a média ponderada dos retornos dos ativos para o eixo Y e também dos, desvio padrão do retorno dos ativos, que seria o risco. Aí, botando o retorno esperado com o desvio padrão dos retornos, você tem um ponto de risco e de retorno. Seriam cada desses pontinhos aqui. Nós vamos pegar o que tem o menor risco ou o maior retorno possível dentro disso aqui. Tá bom, indo para o Visual Studio Code. Nós portaremos o NumPy para fazer operações matemáticas, o Matplotlib para fazer. Não precisa. Para criar os gráficos, né? O datetime, onde está indo para fazer operações por dados, por exemplo, isso aqui. Então, precisamos de situação, nós estamos pegando desde isso mesmo. Você consegue aumentar um pouquinho a tela? Fica tá um pouquinho difícil de ler. Na tarde. Esse eu tenho escrito em 2K no caso. Vamos aumentar. Cadê? Settings. Aqui vai estar. Deixa eu ver. 19. Tá bom? Isso aqui? Não vai. Tá bom, obrigada. Você vai fazer aqui. Deixa eu ver. A gente vai fazer display. Ah, tá errado.
Pensei nesse aqui. Tá, tá agora dá pra ver. Deixa eu ver. Agora dá. Agora tá mais. Tá usual. Nós vamos importar o quanto para fazer as operações com os data frames, ou também as tabela. O que mais vai ser para fazer para minimizar é, seria minimização mesmo, seria já utilizar, dentro da estatística, mas pode pedir para formatar os eixos, e também o Wi-Fi para baixar os dados, no caso. Nós vamos exportar o Matheus, o Matheus, Embraer, Aver, e outros aqui também. Nós vamos dar depois. Tá, primeiro nós vamos baixar os preços, né? Wi-Fi. Algo que você notar que a gente não um pouco o TCA, porque já tem essa função aqui, onde nós vamos pegar isso aqui, tá dentro de frações, e botar um ponto TCA no final de cada uma dessas aí. E agora nós vamos calcular o retorno logaritmo dos preços. Onde vai aplicar log mais retorno. E depois vai tirar os dados faltantes também. Vou colocar em porcentagem de mudança. Depois nós vamos calcular a média e botar dentro de média retornos. E com isso também nós vamos fazer a covariância dos retornos logaritmos no caso. Que seria a relação entre os retornos dos ativos. E seria isso aqui. Então, vamos ter o único são negativo, que é o grupo Matheus. Ou seja, mas apesar disso, nem sempre vai ser. Nem sempre vai ter uma porcentagem. Nem sempre vai ter uma porcentagem menor dentro do risco. Por exemplo, ele pode ter um risco bem menor do que uma Embraer ou uma Marco Polo. Por causa disso, vai ter uma porcentagem na carteira maior. E aqui dá pra gente dar a média dos retornos, que é isso aqui. Depois nós vamos definir o número de carteiras para a simulação. Nós vamos levar 100 mil. Nós vamos criar um vetor para harmonizar o retorno do esperado dessas carteiras, usando o NumPy, ponto zero, que número de carteiras, dando retornos esperados. Também nós vamos criar um vetor para analisar o risco, ou também a volatilidade, vai dar no mesmo. No caso que acaba sendo sinônimos, nesse caso. Também nós vamos criar um vetor para analisar o índice de Sharpe para cada carteira. E também uma outra matriz para analisar os pesos que vai ter cada ativo dentro de cada carteira. Até que nós usamos o len aqui para botar o limite. E agora nós vamos criar um loop para cada carteira simulada. Ou seja, isso vai criar exatamente, deixa eu ver, vai criar exatamente cada pontinho desses aqui, vai ser uma dessas carteiras. Ou seja, vai pegar os pesos, cada um, vai fazer uma. Vai determinar pesos aleatórios para cada um desses ativos. Vai normalizar os pesos para que a soma seja igual a 1, porque não dá para botar ser que essa soma aqui não pode dar mais do que 100%. Vai colocar pesos sobre som dos pesos aqui. Esse número aleatório. Também vai
ordem os pesos gerados na matriz. Então, vamos usar para isso os pesos da carteira maior índice de Sharpe depois. Com isso, nós vamos calcular os retornos atualizados da carteira. Então, da média dos retornos, vezes o peso de cada uma dessas aí, e vezes 252, que são os dias úteis que tem no ano, do cada financeiro. Geralmente é. Geralmente. Claro que com o tempo acaba tendo mais feriados e acaba diminuindo um pouquinho mais aqui de dias úteis. Como, por exemplo, tivemos feriado novo em 23 ou 24, se não me engano. Além disso, nós vamos calcular o retorno esperado da carteira simulada usando a fórmula de variância de uma carteira. Seria o square root, o square root, que é a raiz quadrado do W. O W seria... Se não me engano, não sei se aqui, esses são os pesos da carteira. Exatamente isso aqui. Vamos colocar a matriz de covariância também. Cadê você aí? E também do peso. Se não me engano, é parecido com isso, velho. Deixa eu ver aqui. Preciso de uma das fórmulas de variância. É parecido com o artigo beta, no caso, para vocês. Isso tem algo. Esse é um dos sistemas que tem, no, por exemplo, no CFA, na certificação. Tu tem que botar. Tem que. Se não me engano, calcular. Vai calcular ou mostrar a fórmula para fazer isso aqui. Vamos dizer aqui. Então, estamos aqui no filtro eficiente. Vamos usar a filtro. Isso aqui, nós teremos a volatilidade esperada. E a partir disso, nós pegamos os retornos esperados, que nós fizemos aqui, com a volatilidade esperada. Dividindo o retorno sobre a volatilidade, nós teremos o tabela Sharp de cada um desses ativos. Aí, para pegar o que tem o maior, para qual tem, qual carteira tem maior índice Sharp, nós usaremos índice Sharp fácil, igual a tabela Sharp, que temos aqui, e argmax, que vai pegar o que tem o maior. Além disso, nós veremos quais são os pesos que temos nessa carteira em específico. Usaremos para ver aqui embaixo, ó, esse aqui. Vai ser exatamente simples aqui. Usaremos. Nós pegaremos a tabela de pesos da carteira tem índice de Sharpe máximo aqui. E vezes sim para colocar em porcentagem. Agora, os próximos índices você vai fazer a tabela. A tabela dá para dizer. Nós faremos. Então a gente vai converter os retornos logarítmos, analisar os parâmetros aritméticos diários, usando a expressão aqui. Nós vamos colocar o eixo Y para ser a fronteira eficiente. No caso, nós vamos calcular isso aqui, ó, a fronteira eficiente em azul. Porque a gente já tem os pontos da carteira, né? Então nós faremos a fronteira agora. Ótimo. Com isso, nós faremos a função para o retorno esperado de cada conjunto de ações. E também como também a volatilidade e também a soma desses pesos. Para determinar bem
onde fica a fronteira. Porque nenhuma carteira pode ficar além dessa fronteira aqui. Então a gente vai pegar, por exemplo, nós vamos pegar um ponto em que essa fronteira fique fora disso aqui, mas que ainda fique mais perto possível. Eu não entendi esse gráfico, do que ele é? É exatamente, por exemplo, quer dizer, aqui, ó. No caso, ele pega. Como pode se explicar aqui sem esse chart? No caso, é o. Seria, seria, seria o ponto onde temos o maior retorno possível dentro de um determinado nível de risco. Seria, na teoria, no caso. Por exemplo, e o inicial seria esse ponto T. Por essa forma, explica isso aqui. No caso, vamos pegar, por exemplo, essas carteiras que estão aqui, perto da ponta, são as que tem a partir daqui, né? Nessa parte de meio aqui para cima, são as que tem o maior retorno esperado dentro de uma determinada volatilidade, por exemplo, entre volatilidade de 20%, e temos uma carteira que vai pegar o retorno de mais ou menos uns 28%, dentro de X%, dentro da volatilidade de 26%, nós temos um retorno de carteira, vai ser perto dos 33%. E para saber qual tem o maior retorno sobre a menor volatilidade, nós fazemos aquele cálculo ali, que é onde a gente vai colocar o retorno esperado sobre a volatilidade esperada. Tá, eu acho que entendi. Então, deixa eu apontar aqui, por exemplo. Nós vamos pegar aqui um retorno de 10 e uma volatilidade de 5. Vai dar 2. Se pegar um retorno de 10 sobre a volatilidade de 2, vai ser maior, porque deu 5 mais 2. Se pegar, por exemplo, um retorno de 20, você pode ter retorno de 30 sobre 10 sobre 5 de risco. Retorno de 30 sobre 5 de risco. Vai dar algum Sharp de 6, por exemplo. A gente pega que tem o maior retorno dada a uma determinada volatilidade do caso, por exemplo. Por exemplo, se a gente calcular esse retorno aqui, por exemplo, 33 sobre 22, vai ter um C# de 1,5. E se eu pegar 20, 27 sobre 20, vai dar 1,35. Como esse aqui é maior, já que é 1,5, então esse aqui vai ter um C# melhor. Ou seja, ele acaba maximizando o retorno em relação à volatilidade esperada. Não sei se aqui tem número, não é qualquer.
Aqui, não, aqui não aparece, né, pelo menos. Desde que ele encontrou. Mas o princípio é isso, né? Pegar o maior retorno ah, sobre uma menor volatilidade, no caso. Então é que isso aqui, essas cores aqui, representam quanto mais vermelho, maior é o C Sharp, no caso. Por exemplo, ele vai ter 20 sobre 20. Esse amarelo aqui. Então, essa linha aqui amarela vai ser onde tem um C Sharp igual a 1. Deu para entender agora? Sim, deu pra entender. Tá. Com isso, vamos tá, para fazer a a linha da fronteira eficiente. Nós vamos pegar os retornos sobre o peso teste. No caso, no caso, vai pegar o retorno esperado do conjunto de pesos. Nós vamos garantir que a soma dos pesos não seja igual a 1. E outra função para pegar a volatilidade dentro do conjunto de pesos, no caso. Onde nós vamos usar isso? Nós vamos usar isso para fazer montar as restrições, no caso. E onde deve ser colocado o, a fronteira eficiente. Tá? Também nós vamos pegar os pesos iniciais, unir todas as funções são iguais. E definimos limites de pesos de 0, entre 0 e 100%. Como também nós vamos criar a eixo da fronteira eficiente aqui. Ou seja, isso aqui vai só criar uma linha vazia. E depois nós colocamos dentro a curva em si. Por exemplo, você vai criar uma linha. Quer dizer, linha não vai criar, mas vai criar uma variável que vai colocar uma linha dentro, no caso. É isso para que isso que serve. Vai pegar, você vai pegar a melhor volatilidade do retorno para cada retorno possível. Ou seja, vai considerar todos esses pontos aqui. E com isso vai colocar as restrições. Com as restrições, vai ter como botar a linha o mais perto possível sem que o ponto seja fora, no caso. Por isso que nós podemos fazer amenizar a volatilidade para o retorno desejado, no caso. Se não me engano, será que é mais ou menos? Com isso, também vamos armazenar a volatilidade obtida para cada retorno possível, que é o que nós usaremos para botar a fronteira eficiente, no caso. Nós pegamos a fronteira eficiente do eixo X e a fronteira eficiente do X, ou seja, é o retorno de cada fronteira e a volatilidade de cada fronteira. E agora, isso aqui é só para determinar o Sharp máximo da carteira que encontramos. Quer dizer, vai imprimir a tabela de pesos da carteira com maior índice Sharp. Eu vou colocar aqui. Agora, para fazer o gráfico, nós faremos um gráfico de scatter, ou seja, um gráfico de pontinho. Ele a, vai pegar cada carteira, uma determinada volatilidade esperada, e depois vai botar o retorno esperado. Ou seja, por exemplo, os pontos de movimento aqui é para cada volatilidade esperada, e agora tu aumenta para cima o retorno esperado. Ou seja, se tiver uma volatilidade esperada de, por exemplo, 28 aqui, a gente vai adicionar o retorno esperado, né?
Estou esperado dos que tiverem aqui. Por exemplo, vai ter uma aqui de 10%, aqui de 20%, outras aqui de 35% e assim vai. É como se fosse uma impressora. Vai, por exemplo, vai assim, para cada um desses pontos aqui. E também com isso, vamos colocar uma cor em relação à sua índice Sharp. Como nós gente viu antes, o amarelo representa onde está o índice Sharp igual a exato 1, no caso. Ou seja, está assim está assim inclinado. Então, como também nós vamos botar de maneira eficiente aqui. Nós vamos botar criar uma curva, uma linha. De cor assim, não. Tá, com isso, nós vamos colocar. Deixa eu ver. Agora vai que eu lembro. Normalmente eu lembro qual que era essas cores aqui. Agora eu não me lembro qual que era. Aí, no caso, da base de todas as vezes aqui, no caso. Eu quero mesmo. Sim, é, praticamente sim, né? Deve ser. É, nesse de. Do color map é estilização, deixa eu ver se eu tirar a capa, o que acontece. Vamos ver se eu tirar isso tudo. Vamos ver o que acontece aqui. Espera. É, eram desses aí. Não era exatamente, mas é um desses aqui que acaba estilizando as cores, no caso. Mas tudo bem. No caso, aquela barra na direita vai ser isso aqui, no caso. E a configuração de deixa vai ser de 1 a 0, e a porcentagem vai ser aqui. Isso aqui, percent for matter. For matter. Eu acho que seria isso, no caso. Quer colocar qual ação aqui para testar? É só colocar o ticker aqui. O quê? Qual ação? É. Sugerir ações para testar aqui a fronteira eficiente. Ah, não sei. Pode escolher. Botar vale 3, velho. Vale 3. Vale 3, deixa eu ver. Atrás, ticker. Deixa eu ver. É PTR4. PTR4. Tem 10. Aqui o que? VEG. VEG ticker. VEG ticker. Vamos ver o que acontece aqui. Caso vai demorar um pouquinho mais, porque vai baixar os dados novos. Então. Baixando. Tá baixando. Grupo Matheus é o negativo ainda. Tá criando. Cria. Ok. Tá com isso, a fronteira eficiente vai ser onde tiver 2% de Marco Polo, 25% de Vale, 28% de Petrobras, 31% de Embraer, 10% de Ambev e 1% de VEG. E 0,5% de
do Grupo Mateus. Lembrando que como você acaba criando aleatoriamente, cada vez que você rodar isso aqui, não vai ser o mesmo resultado de antes. Ou seja, se rodar isso aqui mais uma vez, vai mostrar uma outra carteira vai ter um índice Sharp praticamente igual, no caso. Mas mesmo assim, os retornos esperados vão ser os mesmos. Os retornos esperados vão ficar assim os mesmos, no caso. O que acaba mudando é a composição da carteira, por exemplo. Agora nós temos 4% de como, antes era 2, 30% de vale, antes era 25, antes era com 13 de quantas, não mudou. 32%, 32% de Petrobras, 23% de Lugar, 7% de Ambev e 1% de VEG, não mudou muita coisa. Então cada vez vai ser um pouquinho diferente a composição da carteira, cada vez. Se bem que não tem tanta utilização desse CPU, assim, deixa eu ver. Ah, você tem outro que Wi-Fi, né? É, conversando bastante do Wi-Fi, porque acaba baixando dos lados. Também é isso a aula de hoje. Esse aqui é um código que pode usar em análise fundamentalista para fazer a atividade de quais ações escolher, no caso, qual a porcentagem. Aham. Você está fazendo acaba. Faz a letra, não. No caso, eu escrevi a mulher. No caso, é de. Deixa eu ver. Da carteira de certificações, eu acho que é, né? É, eu tô Não sei fazendo se certificações. você. Tá. Ainda tem Sim. a atividade de. Ah, tá. Então tu pode usar isso aqui de Markov para fazer a composição da carteira, no caso. Acaba sendo algo bem útil mesmo. Aham. Então é isso.